E o vídeo mais esperado de todos. Passo a passo de um processo trabalhista. Tudo que você precisa saber sobre como sua ação vai andar. Se você quer saber, curte primeiro o vídeo e depois fica comigo que eu te explico. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês precisam para entrar com a ação é querer. Querer ir atrás dos seus direitos, ter coragem de ir atrás dos seus direitos e você ir atrás de um profissional competente, com qualidade e excelência, especialista em direito do trabalho com o logotipo rosa. Não, brincadeira. Não precisa ser no escritório. Ou, se você quiser, também não tem problema. Vamos lá, fica a sugestão, Você vai com o advogado que você mais tem que confiar. Mas eu vou explicar para vocês como que funciona aqui no escritório os trâmites internos e como que funciona no dia a dia do passo a passo do processo trabalhista mesmo, tá? Então, quando vocês entram em contato aqui no escritório, vocês vão cair a primeiro momento com a nossa equipe de atendimento ao cliente. Essa equipe de atendimento ao cliente vai entender o seu caso e vai dar para você as sugestões do que a gente poderia fazer para entrar com essa ação. Você decidindo que quer de fato entrar com a ação, a gente vai te pedir uma lista de documentos prévios. Isso, gente, vocês podem depois comentar aqui para falar se aconteceu isso mesmo com vocês ou não. A gente vai pedir uma lista de documentos prévios para vocês. Os documentos são RG e CPF, carteira de trabalho, extrato de FGTS, contrato de honorários, procuração e declaração de pobreza. Esses documentos são documentos básicos, tá? Aline, eu estou alegando uma doença ocupacional e eu tenho um monte de atestado médico, eu tenho afastamento médico, eu tenho os remédios que eu tomei. A gente vai pedir também para você todos esses documentos. Se é doença ocupacional, laudo médico, atestado, você sofre um acidente de trabalho e eles encaminham para outro tipo de médico, sei lá, fazer fisioterapia, por exemplo, também encaminha pra gente. Documentos de afastamento no INSS também são muito importantes para o processo trabalhista, quando a gente está falando de doença. Documentos para provar dano moral, prints de mensagem, áudios, vídeos, testemunhas são muito importantes, mas isso é em um outro momento. Quando a gente faz a ação de vocês, a gente, para montar, precisa desses documentos. O prévio, os básicos, que no mínimo, para entrar com uma ação trabalhista você tem que ter é RG e CPF, sua carteira de trabalho, o extrato do FGTS, procuração, contrato de honorários e a declaração de pobreza. Gente, ele tá falando muito alto. Eu vou falar mais alto que ele. Tá pensando que ele vai me vencer? Não, brincadeira. Bom, vamos lá. Após vocês mandarem essas documentações pra gente, a gente vai marcar a entrevista com vocês, com o pessoal do setor de entrevistas aqui do escritório, tá bom? Esse pessoal já é outra equipe, não é mais a equipe de atendimento ao cliente. Ela faz o primeiro, recebe vocês, filtra para ver se cabe ou não entrar com o processo, orienta vocês e vocês que decidem se querem entrar ou não com o processo com a gente. Mandou toda a documentação, vai para a equipe de entrevista. A entrevista de vocês vai ser feita em até 2 dias úteis de quando vocês mandaram a documentação para a gente. Então, vocês mandaram a documentação para a gente na sexta-feira, sua entrevista vai ser feita até a terça. São 2 dias úteis, tá? E se foi feita a entrega da documentação na terça, a gente tem quarta e quinta para o advogado entrar em contato com vocês e fazer a entrevista, tá? Aline, o que é essa entrevista? Parece entrevista de emprego, mas é mais ou menos isso. Você vai contar pra gente a sua história da empresa. Então você vai virar e falar assim: olha, eu trabalhei na empresa de tal data, teve um período que eu tive registro, outro não. Eu fazia horas extras ou não, eu tinha intervalo completo ou não, eu tinha contato com agentes insalubres. Você não necessariamente precisaria saber, você não tem a técnica. A gente pergunta para você as suas funções, o que você fazia, e de acordo com as suas funções a gente verifica se você faz jus ou não, ou se tem possibilidade de fazer jus ou não adicional de insalubridade e periculosidade. Comissão, a gente também pergunta, você recebia comissão e não pagavam corretamente?
A gente vai perguntar qual era o critério da comissão, quanto que você recebia, quanto que era para receber. Você tem documentação para provar a comissão, gente. Documentação para provar a comissão ou diferença de comissão são os relatórios de comissão, são e-mails que estão provando que você recebia, que você tinha batido meta e etc., bem como testemunha. Até porque quem tem que provar que as comissões foram pagas corretamente, o ônus, em regra, é da empresa, tá? A empresa que tem que mostrar os relatórios e demonstrar que estava pagando corretamente. Mas a gente precisa saber os critérios corretos para colocar no processo. A gente vai verificar se teve algum tipo de assédio moral, de dano moral, acúmulo ou desvio de função. Tudo isso a gente pode provar com e-mails, mensagens de WhatsApp, vídeos e etc. Após fazer toda a entrevista, entender qual é o caso e o que a gente vai pedir no seu processo, a gente vai marcar a data da distribuição. O que significa distribuição? Significa a entrada do seu processo na Justiça do Trabalho, tá? Isso tudo que a gente está falando é antes de você entrar com o processo. Aqui no escritório, a gente tem 2 prazos que são importantes para a gente distribuir a ação. O primeiro prazo aqui no escritório é de rescisão indireta. Rescisão indireta significa que você está trabalhando na empresa, mas por faltas graves que a empresa está cometendo, você quer entrar com uma ação pedindo a justa causa da empresa ou pedindo para que o juiz determine que a empresa te mande embora com todos os seus direitos, tá? É uma justa causa ao contrário. Para quem não viu meu vídeo de rescisão indireta, bota no balãozinho aqui, é muito importante, é muito legal. Falei de todos os tipos de rescisão indireta, quais são os requisitos. Para você se sentir seguro para entrar com o processo, é muito importante você assistir esse vídeo, tá? Eu falo com muitos detalhes a respeito disso. E você curte esse vídeo e já curte esse vídeo aqui também e comenta quais são os próximos passos que você quer que a gente fale aqui ou quais são os próximos temas, tá bom? O prazo para a gente distribuir processos que são de rescisão indireta, que é quando o empregado está trabalhando na empresa, geralmente vocês estão trabalhando na empresa, mas vocês já não estão mais aguentando ir trabalhar. Então a gente dá uma prioridade para vocês pararem de ir após a gente distribuir a ação. Então, a gente tem um prazo de 7 dias úteis. Você fez a entrevista, a gente dá um prazo de até 7 dias úteis para distribuir a sua ação no caso de rescisão indireta, tá bom? Porque o empregado geralmente tem uma urgência maior em querer parar de ir trabalhar, de não querer mais frequentar a empresa. Aline, mas se eu parar de trabalhar não vai dar abandono? Vê o vídeo de rescisão indireta, não vou falar para você, você vai lá e vai ver o vídeo de rescisão indireta. Ou vai no Instagram do escritório que a gente posta bastante coisa a respeito disso. Tem muita pergunta de caixinha. Vamos lá. E tem o segundo prazo, que são os empregados que já foram desligados. Seja por pedido de demissão, seja por demissão sem justa causa, seja por demissão por justa causa. Esses empregados que foram demitidos, que já estão desligados da empresa, têm menos urgência para entrar com a ação, porque o prazo para prescrever o processo são de 2 anos, tá? Aline, então você vai distribuir meu processo em 2 anos? Claro que não, até porque eu só ganho se você ganhar. Então eu não quero demorar, eu não quero que o seu processo demore a andar, porque não é interesse meu ficar sem receber, tá? Mas a gente dá um prazo razoável dentro dessa prescrição de 2 anos, porque eu digo isso, porque tem clientes que vêm pra gente faltando, sei lá, 5 dias para prescrever o processo dele. E a gente tem que passar ele na frente de um monte de gente para dar certo. Tem cliente que vem aqui faltando 20 dias para prescrever o processo dele. E aí a gente também tem que passar na frente do pessoal para distribuir a ação logo. Mas, em regra, quando não está próximo de prescrever desses 2 anos de quando você foi desligado, a gente dá um prazo de 30 dias úteis. Ai, Aline, mas 30 dias úteis é muita coisa. Ai, não dá. Ai. Gente, vamos lá. É complexo, o processo é complexo. Você não vai entregar na mão de uma pessoa que não tem experiência, que vai fazer de qualquer jeito. Eu falo isso para os meus clientes. Você quer que eu faça de qualquer jeito e distribua a ação para depois lá na frente você perder? Ou você quer que eu faça com qualidade, com excelência,
dando 110% do que a gente tem aqui, da nossa capacidade para distribuir uma ação boa, de fato, com todos os documentos certinhos, sem erros, sem equívoco. O que você prefere? Porque assim, às vezes a gente coloca os pés pelas mãos e não é assim que funciona o processo. Não é uma brincadeira, não. Para vocês parece fácil, mas para a gente também é complexo, tá? Fiz a petição inicial, dentro desse prazo de 30 dias úteis, a gente vai distribuir a ação. Quando a gente distribui a ação, o processo ele passa a existir e aí ele vem com um númerozinho. Esse processo pode vir com data de audiência ou ele pode vir sem data de audiência. Então, não estranhem, não se desesperem, não se descabelem se o processo vier sem data de audiência. Porque pode acontecer de primeiro o juiz querer dar uma avaliada prévia no processo para verificar se ele está dentro das normas que aquele juiz entende que são corretas, por exemplo, de cálculos de processo. E aí, se elas estiverem dentro das normas que o juiz entende correto, ele vai marcar uma data de audiência. Senão, ela já sai de forma automática. Aline, quanto tempo demora para a primeira audiência? Depende. Tudo depende. Existe uma coisa que a gente chama de pauta de audiência do juiz. Aline, o que é pauta de audiência? Pauta de audiência é uma agenda que o juiz tem e que nessa agenda tem todas as audiências que estão marcadas para ele. Todas as audiências de audiência inicial, de instrução, de conciliação, em execução, de julgamento, enfim. E aí, de acordo com a pauta desse juiz, ele vai marcar a audiência. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Na Barra Funda, que é aqui em São Paulo, no TRT2, os processos que a gente distribui, as audiências caem para 3 a 4 meses, tá? É por aí. Então, distribuiu hoje, daqui 3, 4 meses tem uma primeira audiência. Em Franco da Rocha, que é em São Paulo, mas é em outra cidade aqui de São Paulo, demora um pouco menos. Então, a gente distribui a ação, dá mais ou menos de 30 a 45 dias. E já vem uma data de audiência. Então, já tem a audiência um pouco mais rápido. Jundiaí, que é também em São Paulo, demora demais. Jundiaí, a gente tem processos que distribuem a ação, a data da audiência daqui 10 meses, 8 meses, 1 ano. Então vai depender de que comarca. Minas geralmente é esse prazo, 3 a 4 meses. Rio Grande do Sul, geralmente demora mais, então é 9 a 8 meses. Rio de Janeiro, é uma média parecida com São Paulo, 3, 4 meses. Mato Grosso do Sul, mais ou menos isso, acho que um pouco menos que São Paulo, uns 2 meses, tem uma demanda menor. Então vai depender de cada local e cada juiz para marcar essa data de audiência. Após marcada a data da audiência, a gente vai avisar vocês que existe essa data de audiência e, a depender da modalidade da audiência, a gente vai pedir testemunhas ou não. Por que, Aline, modalidade de audiência? Existem 4 tipos de audiência, tá? A audiência inicial, a audiência de conciliação, a audiência una e a audiência de instrução. Aline, quais são os tipos das audiências? Que são essas audiências? Eu tenho um outro vídeo falando tudo sobre audiência. Eu explico tudo, que tipo de testemunha você precisa, eu explico quais são os tipos dessas audiências, quem são as testemunhas que vocês vão levar, se vai precisar ou não, o que o juiz vai fazer. Tudo isso eu explico nesse vídeo, deixa no balãozinho também, vai lá no vídeo, assiste, muito bom, muito legal. Mas, em regra, a audiência que não precisa de testemunha é a inicial e a de conciliação. A una e a de instrução geralmente precisam de testemunha. E aí, o juiz geralmente ele marca ou uma audiência inicial ou ele vai marcar uma audiência una. A audiência de instrução, ela só vai servir como segunda audiência. O juiz não tem como não ter feito uma audiência e já marcar uma instrução. Então, ele marca primeiro ou uma audiência inicial ou primeiro uma audiência una, ou até antes uma conciliação. Acontece também, tá? Essa audiência a gente avisa para vocês e pede testemunhas. Outras dúvidas? Testemunha, que tipo de testemunha eu preciso levar? Eu vou repetir, mas no vídeo que eu falo de audiência, eu deixo bem claro, eu dou exemplos de quem podem ser suas testemunhas e quem não pode ser testemunha. Mas eu vou fazer a regra aqui. Testemunha que trabalhou no mesmo período, no mesmo horário, no mesmo setor, no mesmo cargo. Essa é a testemunha ideal.
No vídeo de audiência, eu falo para você que outros tipos de testemunha você pode ter que se não se encaixar aqui dentro e que tipos de testemunha não dá para ouvir de qualquer forma. Avisado, marcado a audiência, a gente avisou de testemunhas. Pode ser que o juiz peça o rol de testemunhas. O que significa isso, doutora? Significa que o juiz já quer saber previamente quem são suas testemunhas. E aí a gente manda uma mensagem para vocês e fala: olha, tem como você me passar quem vão ser suas testemunhas? Ah, olha, não tenho certeza, mas uma é certeza. Então manda o nome dela. E aí o que a gente precisa de dados principais são nome completo, CPF e o endereço da testemunha que a gente fez o rol. É muito importante para a gente apresentar esse rol e a gente sempre pede antes para vocês. Aline, não tenho testemunha para apresentar nesse momento, ainda não consegui. Não se desespera, não tem problema. A gente não faz o rol e leva as testemunhas independente de intimação. Mas é importante a gente ter, até para fins de adiamento de audiência, se você acontecer alguma coisa com a sua testemunha na audiência, ela não puder comparecer. Ok, foi marcada a audiência. Como funciona aqui no escritório os avisos? A gente manda avisos para vocês uma semana antes da audiência acontecer, falando: olha, não se esqueça que sua audiência vai ser em tal data, em tal horário, no endereço tal. Leve suas testemunhas com carteira de trabalho e RG. E aí a gente coloca também alguns avisos. Olha, a testemunha não pode ser amigo, não pode ser irmão, não pode ser parente, etc, etc. A gente faz algumas observações sobre quem podem ser as testemunhas. Um dia antes da audiência, a gente, além de avisar vocês, a gente cria um grupo de WhatsApp com o advogado que vai fazer a audiência e a gente coloca as testemunhas também, para todo mundo ter ciência da data, do horário, do local. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o advogado já está lá para tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Para verificar se vocês estão cientes do processo, para relembrar qualquer coisa, tirar dúvidas urgentes que tem lá. Aline, todas as audiências quem faz é você? Não, gente, é impossível fazer todas as audiências, porque a nossa pauta é muito extensa. Graças a Deus, muitos clientes confiam no nosso trabalho, confiam na nossa competência, porque a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta de estar aqui. Todos que estão aqui, de fato, respiram justiça do trabalho e amam o que fazem. E então, não necessariamente vai estar eu, mas vai estar um advogado muito, muito, muito bom e às vezes eu digo melhor que eu. Então, vocês podem confiar que todos os advogados que botam os pés nesse escritório são de alta competência, todos especializados em direito do trabalho. Vamos lá, fiz o grupo de WhatsApp, chegou o dia da audiência. No dia da audiência, a gente marca com antecedência, a gente marca com vocês, a depender da audiência, de 1 a 2 horas de antecedência, para vocês se acalmarem, para a gente mostrar, olha aqui, é o juiz, etc., para a gente conversar com a testemunha, entender se a testemunha trabalhou, qual das testemunhas é a melhor para provar tal fato. Às vezes eu tenho 2 testemunhas, uma para provar um fato, outra para provar outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nortear a audiência, falar que tem que falar a verdade para o juiz, a gente vai falar, olha, o juiz vai te fazer perguntas sobre as suas horas extras, sobre o motivo de você ter saído da empresa e etc, etc. A gente vai nortear vocês como vai funcionar a audiência. Olha, esse juiz ele é mais ríspido, esse juiz é mais tranquilo, esse juiz força uma conciliação. A gente vai nortear vocês de acordo com todas as informações e todo o banco de dados que a gente tem, pessoal, de cada juiz, porque a gente já passou por eles e a gente aqui internamente tem um banco de dados, até com os tipos de pergunta que cada juiz faz. Se for aqui na Barra Funda, a gente tem um rolzinho até de perguntas de como que aquele juiz faz tal pergunta para vocês não se confundirem ou ficarem nervosos na hora de responder. Vamos lá. Marcou antes. É muito importante chegar antes da audiência, gente, mas é muito importante para vocês não ficarem nervosos, para a gente explicar o passo a passo da audiência. Doutora, não tem como fazer isso antes? Não tem como fazer antes, porque a gente tem muitas audiências, a gente tem um fluxo grande e a gente não consegue falar com todo mundo antes. O antes que a gente tem é 2 horas antes, 1 hora antes, que já é mais do que o suficiente.
A gente já testou de todos os jeitos e a média que a gente percebeu que funciona para vocês ficarem calmos, entenderem a dinâmica da audiência é de 1 a 2 horas. Durante a audiência, o juiz, vamos entrar na sala de audiência. Quem entra na sala de audiência, Aline? Seu advogado, você, o advogado da parte contrária e o preposto, que é o representante da empresa. E o juiz, as testemunhas ficam do lado de fora. O juiz vai perguntar, existe possibilidade de conciliação, fazer um acordo? E aí a gente vai debater se existe possibilidade de fazer acordo ou não. Eu também falo sobre acordo no vídeo de audiência, tá, gente? Eu explico bastante essa questão de conciliação, por isso que eu não vou entrar muito aqui no mérito. Se a gente fez um acordo, a gente define o dia que vai pagar, as parcelas que vai pagar, passa o número da conta. Vai na conta de quem, doutora? Vai na minha conta. Cai na minha conta, 5 dias úteis eu transfiro o valor para a conta de vocês. Após a tentativa de conciliação, o juiz vai perguntar se iremos ouvir as partes. As partes são quem? O reclamante e a reclamada. Reclamante é quem? Quem está pleiteando o direito, que é o empregado. Reclamada é a empresa que está se defendendo. Eu falei no vídeo de audiência também, então assista o vídeo, mas que o seu depoimento pessoal não é importante para o processo. Então, se você entrar mudo e sair calado, é a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida na audiência. A outra parte contrária também, só que como aqui o escritório a gente não dá mole e a gente sempre pede o depoimento do preposto. Depois de ouvir partes, vocês vão assistir o meu vídeo que eu tô falando como que ocorre a audiência, tudo bonitinho. Naquele vídeo eu tô falando melhor e com mais riqueza de detalhes. Após a oitiva de partes, vão ser ouvidas as testemunhas. Em regra, é primeiro a testemunha do reclamante para ser depois a testemunha da empresa. Após serem ouvidas as partes e testemunhas, se não houver pedido de perícia, o juiz vai marcar a sentença. Se houver pedido de perícia, o juiz ele vai marcar uma perícia. Essa perícia, gente, só para deixar claro, pode ser que o juiz marque antes de ouvir partes e testemunhas, que aí ele vai marcar uma segunda audiência, que é essa audiência que eu falei antes, de instrução. Lembra, a audiência de instrução, ela precisa necessariamente ter uma primeira audiência. Essa primeira audiência, seja ela inicial ou una, ela foi dividida para ouvir as testemunhas e as partes numa outra data. Então, se o juiz marca a perícia, seja antes de ouvir as partes, ou se ele marca a perícia após ouvir as partes e as testemunhas, o procedimento vai ser o mesmo. Como que funciona? Ele marca a perícia e vai nomear um perito nesse caso. Quem é esse perito? É da confiança do juiz. Eu posso indicar para o juiz nomear um perito? Não. Quem vai indicar o perito vai ser o juiz, vai ser alguém da confiança dele e não necessariamente nas varas tem o mesmo perito. Cada vara o juiz tem um perito da confiança dele. Então é por isso que muitas vezes, isso eu falei no processo, no vídeo que eu falei de adicional de periculosidade e insalubridade, que é por isso que acontece de um perito entender que aquele caso tem adicional de insalubridade ou periculosidade e um outro perito vai falar que não faz jus ao adicional de insalubridade e de periculosidade, porque são entendimentos diferentes, são profissionais diferentes. Então ele vai marcar a perícia, ele vai nomear um perito e geralmente ele coloca lá o e-mail, os juízes pedem o nosso e-mail para a gente colocar lá para ser avisada a data da perícia. Aline, quando vai ser a data da perícia? Não sei. Essa data a gente sai sem saber mesmo. Vai depender do perito informar para a gente por e-mail, por telefone, ou às vezes eles colocam até no próprio processo quando que vai ser a data da perícia. Geralmente essa perícia ela é marcada um mês depois da audiência, entre 15 dias a um mês, tá? Salvo se for uma perícia médica, às vezes demora um pouco mais para marcar. E perícia contábil e perícia gráfica
grafotécnica também. A contábil não se marca perícia, né? Data de perícia. Ele faz sozinho, porque não precisa de tantas informações, as informações que estão no processo são suficientes. Perícia contábil é o quê? De cálculos, para ver se estão pagando sua comissão certo, para ver se estão pagando os tipos de premiação correto, enfim, são cálculos. São cálculos, mas dependendo dos documentos que estão juntados no processo, tá bom? Geralmente a perícia técnica, insalubridade e periculosidade, ou a médica, que é de doença ou acidente de trabalho. O que acontece? Na hora que ele marca essa perícia, ele avisa a gente por e-mail. Quando esse e-mail chega pra gente, a gente avisa vocês. Então, se o perito avisou uma semana antes que a perícia vai ocorrer, infelizmente a gente só avisa vocês uma semana antes. Se ele mandou um e-mail falando que a perícia vai ocorrer daqui 3 dias, a gente manda para vocês a data que ele falou daqui 3 dias. Tem cliente nosso que reclama, fala, nossa, mas eu nem me programei, a data da perícia já vai ser agora, daqui 7 dias, eu nem sabia de nada. Nem a gente. O perito marca quando ele quer, na hora que ele quer e pronto, acabou. Se o reclamante não pode ir por algum motivo relevante, por exemplo, ele não pode ir na perícia porque ele está hospitalizado, porque ele está de atestado, porque ele não está no estado nesse dia porque ele estava viajando. A gente pede a redesignação dessa perícia, tá? A gente junta o atestado, a gente junta a passagem e a gente justifica a ausência do reclamante. Porém, se for, eu tô trabalhando nesse dia, não posso ir, não justifica a ausência de vocês, até porque o perito pode dar uma declaração, aqui o escritório também dá a declaração, e aí vocês têm que comparecer porque é um ato judicial e você tem que comparecer. Aline, é obrigatório o comparecimento na perícia? Não, não é obrigatório, mas se você não for, pode ter certeza que a chance de você ganhar vai ser reduzida em 70%. Por quê? Só vai ficar o depoimento da parte contrária, porque a perícia vai ser no local onde você trabalhou e vão estar lá as pessoas o seu chefe que trabalhou lá com você, vai estar um assistente técnico da empresa, vai estar todo mundo ali dando somente a versão dos fatos dele. E você não vai poder falar nada, porque você não está lá para comprovar nada ou para dar a sua versão dos fatos. Então, quando o reclamante não vai, o perito já meio que entende, então se ele não quer comparecer, ele não tem interesse nenhum. Tem perito que eu já ouvi falar que se o reclamante não vai, ele já dá o laudo negativo direto. Acontece de o reclamante não ir e dar positivo? Acontece. E acontece do reclamante ir e dar negativo? Também acontece. Só que a orientação é que vocês vão na perícia, que vocês têm que ir na perícia para aumentar a probabilidade de vocês ganharem. Lembrando, a gente só ganha se vocês ganharem. Então a gente não fala para vocês irem porque a gente está querendo prejudicar vocês. Na verdade, a gente está querendo ajudar o processo todo. Acompanhamento de perícia. Aqui no escritório, a gente pode acompanhar a perícia. Geralmente a gente acompanha perícias de insalubridade, que são as que dão mais confusão, burburinho, barraco, gritaria. As de periculosidade, que são mais tranquilas, a gente pode até deixar o cliente sozinho. Pode ser que a gente só oriente vocês e não acompanhe a perícia? Pode acontecer quando é um caso muito menos complexo ou quando a gente já sabe que ali a tendência é de dar a perícia positiva porque não tem juntado ficha de EPI, N motivos que a gente analisa para não precisar acompanhar. De qualquer forma, a gente avisa vocês e a gente orienta vocês também. Olha, você vai chegar lá com minutos de antecedência, o perito vai te perguntar isso, aquilo, desse jeito. É para você falar o que você fazia dessa forma. Não fique acanhado com medo da parte contrária, porque eles vão falar tudo ao contrário mesmo. Gente, é a coisa mais normal do mundo ter essa divergência de informações. Uma parte está falando que você fazia 1 hora de intervalo, você está falando que fazia 20 minutos. É normal. Vocês acham que a empresa vai falar que vocês faziam 20 minutos de intervalo? Vocês acham que... Aí bota o mundo da Alice aqui no fundo, de novo. Que é a Alice no País das Maravilhas. Isso não acontece, tá? É a mesma coisa. A testemunha da reclamada era minha amiga lá, ela vai falar a verdade. Vai falar a verdade, sim. 1000 vezes. Então tomem cuidado com isso, tá? Fiz a perícia, Aline. E aí, quanto tempo que o perito demora para apresentar o laudo? Não sei. Geralmente, tudo que eu tô falando aqui, gente, é geralmente. Não se apeguem a essas datas.
porque pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, tá? A tendência é de ser depois. Mas geralmente, em torno de uns 15, 20 dias, ele já tem um laudo pericial. Às vezes, no dia seguinte, ele coloca o laudo lá, porque ele já tem um entendimento naquela empresa, naquele local. Desse laudo, das duas, uma, ou ele foi favorável à sua tese, ou ele foi desfavorável à sua tese. Se ele foi favorável, a gente vai concordar com o laudo e lindo, maravilhoso. Não significa que você ganhou o processo, significa que você tem uma prova favorável a você no processo. Tem cliente que fala, não, o laudo deu positivo, já ganhei. Calma, perito não é juiz, é o juiz que vai avaliar o processo. Ou, se ele deu negativo, a gente vai impugnar esse laudo. O que é impugnar? É falar que ele está errado, que ele não avaliou certo, que ele não considerou a prova X, Y, Z. Ali a gente vai impugnar esse laudo. Aline, vou ficar desesperado, perdi meu processo, acabou meu mundo, eu não sei mais. Calma, vamos para a audiência e na audiência a gente vai tentar fazer a prova impugnando esse laudo. Então, a depender do que o perito está falando no laudo, a gente vai rebater isso e vai tentar fazer essa prova com testemunhas, tá bom? Isso acontece muito com uso de EPI. No vídeo que eu falei de adicional de insalubridade e periculosidade, eu falei para vocês, assistam também, vai ficar aqui em cima. Eu falei para vocês que significa que o laudo deu negativo, que você perdeu. Por exemplo, o perito que fala, os EPIs foram recebidos. A gente vai fazer uma prova em audiência de que vocês só assinaram o EPI que nunca receberam. E aí o juiz que vai averiguar a prova e o laudo do perito e vai tirar as suas próprias conclusões. A gente já teve de tudo aqui no escritório. A gente já teve laudo positivo que foi afastado, a gente já teve laudo negativo que foi afastado, laudo positivo que não foi feito prova nenhuma contrária e que mesmo assim foi afastado. Então a gente tem de tudo, a gente tem uma gama de situações que vão levar um resultado daquele processo. Então, calma. Ou tem processo também que a gente faz a prova que o juiz julga improcedente mesmo assim. Então a gente vai depender de caso. Você ficar nervoso, você desistir do processo, você nem querer ir atrás de testemunha, fazer birra, não vai ajudar a gente. Aqui tem que ter calma, racionalidade. Vocês estão contratando, vocês têm que partir da premissa que eu só ganho se vocês ganharem, que vocês contrataram um escritório especialista em direito do trabalho, que faz isso todos os dias e que vai fazer de tudo, que vai dar 110% da nossa capacidade aqui, com qualidade e com excelência, para que você tenha êxito no seu processo, que você saia feliz daqui, tá bom? Resultado de perícia, negativa ou positiva, vai para a audiência de instrução. Se já houve essa instrução antes, o juiz já julga o processo direto. Se não, vai para a audiência de instrução e, como eu disse, oitiva de partes. Quem são as partes? Reclamante, reclamada. Quem é o reclamante? Empregado. Quem é a reclamada? Empresa que está sendo processada, tá bom? O juiz marcou a data da sentença. Quando que vai ser essa sentença? Também não sei. Vocês estão vendo, gente, que é muito difícil a gente colocar datas para os atos processuais que não dependem do escritório, tá? Então, quando que vai ser minha primeira audiência? Quando que vai ser marcada a perícia? Quando que vai ter a próxima audiência? Quando que o juiz vai julgar o meu processo? A gente não sabe. Não são atos que dependem do escritório. E aí precisa e demanda, sim, ter paciência, serenidade e calma para a gente resolver da melhor forma possível, tá bom? Então não é porque você acha que seu processo está demorando que o processo vai ser ruim, que o resultado vai ser ruim. Os atos têm que acontecer na data que eles têm que acontecer. E precipitar só piora, tá? O juiz marcou a data da sentença. Geralmente os juízes marcam a data da sentença uns 30 dias depois da última audiência. Desses 30 dias, eu falo para os clientes aqui, olha, só daqui 30 dias dos 30 dias, ou seja, daqui 2 meses, que ele vai julgar seu processo, tá? Nunca ele marca naquela data e ele julga naquela data. É muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. É 10% dos casos, tá? Você teve muita sorte se for desse jeito, mas é 10% dos casos. Saiu a sentença. Aline, ganhei o processo ou perdi o processo, ou ganhou parcial.
ganhei uma parte, perdi outra. De quando saiu a sentença, existem dois caminhos, tanto para o reclamante quanto para a empresa. O primeiro caminho é eles entrarem com um mini recurso, eu chamo de mini recurso, mas ele não é entendido como um recurso, porque ele não está no duplo grau de jurisdição, que ele não vai para desembargadores, mas é um mini recurso que se chama embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles são para quê? Para a gente apontar algum tipo de inconsistência na sentença. Seja algum tipo de erro material, uma data que o juiz colocou errado, uma nomenclatura que ele colocou errado, para a gente apontar uma contradição. Olha, o juiz falou uma coisa lá em cima e aqui embaixo ele escreveu outra. Na sentença ela ficou contraditória. Omissão. Olha, eu pedi horas extras de intervalo e o juiz não julgou esse pedido. Gente, por incrível que pareça, acontece, tá? Acontece muito de virem omissões ou erros desse tipo na sentença. Vai ter advogado que vai entrar com embargo só para protelar, para tentar ganhar tempo aí para recorrer, tá? Aqui no escritório a gente não procura fazer isso. Se tem motivo para a gente embargar, fazer esse recurso, a gente faz. Se não, a gente vai seguir com o processo normal. Qual que é o prazo desse recurso? 5 dias úteis. Então, eles têm até 5 dias úteis para opor esses embargos, esse mini recurso. Quanto tempo o juiz vai julgar esse processo? Vocês já sabem a resposta. Não sei. Vai depender do juiz. Tem juiz que julga super rápido embargos de declaração. Tem juiz que julga em 5 dias, ele julga o processo. Tem juiz que demora, sei lá, 1 mês, 2 meses para julgar embargos. Então isso daí vai depender. Nesse período que o juiz tá lá para julgar esse mini recurso, tá correndo algum tipo de prazo? A empresa tem que pagar na hora que saiu a sentença, eu ganhei parcial? Quando é que vai sair meu dinheiro, doutora? Não, a empresa não tem que pagar nada. A gente está aguardando uma decisão definitiva para a empresa pagar alguma coisa ou não. A gente informa, olha, você ganhou seu processo, foi boa a sentença, etc. Eles falam, tá, e quando eu recebo? Gente, não tem data para vocês receberem o processo depois de sentença. Existem outros caminhos que têm que ser percorridos, tá? A gente tem que subir essa montanha aí aos poucos. Vai ter o prazo para recorrer de recurso da parte contrária ou até mesmo nosso. Depois que suprimir todos os recursos, ele vai voltar para cálculos e a gente vai fazer cálculo. E aí, quando fizer cálculo, que o juiz homologar, vai mandar pagar e etc. Então, tem outros passos até chegar no quando eles vão pagar. Tá? Eu me lembro que teve um exemplo de uma cliente que virou e falou assim: ah, mas teve um amigo meu que falou que assim que o juiz sentenciou, no dia seguinte a empresa pagou. Eu falei, então eu quero que você me mostre. Eu quero que você me mostre essa sentença, porque eu faço de graça para você esse processo. Você não precisa me pagar nada, nada, absolutamente nada. Não vai me pagar nada se você me mostrar isso. Porque isso não acontece, tá, gente? De novo, bota o mundo da Alice no fundo. Isso não existe, tá? Voltando. O juiz julgou os embargos de declaração. Agora sim, agora eu vou receber. É agora, nesse momento. Não. Agora vai correr um prazo de recurso ordinário. Esse recurso ordinário, qual que é o prazo? Aí esse tem 8 dias úteis. Então a empresa tem até 8 dias úteis, ou a gente, nós aqui no escritório, temos até 8 dias úteis para entrar com esse recurso, interpor esse recurso. Aí sim o RO vai para a segunda instância, não vai ser mais julgado por esse juiz, vai para 3 desembargadores, que eu não vou explicar para vocês como que funciona tudo isso, porque vai ficar num segundo vídeo de passo a passo de processo trabalhista em segunda instância. Após a sentença, o que acontece? Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar só até a sentença, como eu fiz. E aí, se a empresa interpor esse recurso, eu explico num próximo vídeo que vai sair a respeito. Então, se você quer assistir esse vídeo, já segue o canal, clica no sininho, curte esse vídeo, porque com certeza vai sair logo o passo a passo após a sentença. Será que vai receber? Será que não? Vocês já tiveram um spoiler aqui, né? Se saiu a sentença, o que vai acontecer? Resumidamente, são esses atos que vão acontecer durante a fase de conhecimento do processo até a sentença. E aí, é como eu disse, é paciência e calma, não atropelar atos, porque atropelar atos acaba prejudicando a você.
ao escritório também, porque a gente só ganha se você ganhar, mas a você principalmente. É isso, gente. Muito obrigada. Não esquece de curtir. O número do WhatsApp do escritório tá na descrição do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Eu quero saber uma coisa de vocês. Quanto tempo vocês acham que dura um processo trabalhista? Quanto tempo, se vocês já tiveram um processo trabalhista, me fala aqui nos comentários quanto tempo que durou esse processo para eu saber mais ou menos a média. E fala de onde que você é também. Um beijo!